Atos no capítulo 17, o livro que escreveu Lucas, capítulo 17, dos versos 16 adiante, Atos dos Apóstolos, Atos da Igreja Primitiva. A palavra de Deus diz assim a nós: enquanto Paulo esperava por eles, que ele fala de Timóteo, Paulo está dizendo: por essa razão discutiu na sinagoga com judeus e gregos tementes a Deus, todos os dias na praça, com os que ali achavam. Alguns filósofos epicureus e estoicos puseram-se a debater com ele. Uns perguntaram: o que este falador tem a dizer? E outros diziam: parece ter propagado de deuses estranhos, pois Paulo anunciava boas novas de Jesus e a ressurreição. Então o tomaram e levaram ao Areópago e disseram: podemos saber que o ensino novo é esse que falas? Pois estás nós anunciando coisas estranhas. Portanto, queremos saber o que é isso. Todos os atenienses, como também os estrangeiros que ali estavam, não tinham outro interesse a não ser contar e ouvir das últimas novidades. Então Paulo ficou de pé no meio do Areópago e disse: homens atenienses, em tudo vejo que sois excepcionalmente religiosos, porque ao passar e observar os objetos do vosso culto, encontrei também um altar que estava escrito: ao Deus desconhecido. Exatamente esse que honrais sem conhecer, que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, tampouco é servido por mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa, pois ele é mesmo quem dá todos a vida, a respiração e todas as coisas. De um só fez toda a raça humana, para que habitasse sobre toda a superfície da terra, determinando-lhes tempos previamente estabelecidos e os territórios de sua habitação, para que buscassem a Deus e mesmo tateando pudessem encontrá-lo. Ele de fato não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos profetas disseram, pois dele também somos geração. Sendo nós gerados por Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante a ouro, prata e pedra preciosa, pela arte ou imaginação humana. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ordena que todos os homens, em todos os lugares, se arrependam, pois determinou um dia que julgará o mundo com justiça, por meio do homem que estabeleceu com esse propósito. Ele garantiu isso a todos, ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Mas quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns zombaram, outros disseram: sobre isso ouviremos outra oportunidade. Então Paulo saiu do meio deles. Todavia alguns homens uniram-se e creram, os quais Dionísio, membro do conselho do Areópago, e uma mulher chamada Dâmaris, e com eles ainda outros. Baixa um pouquinho meu microfone. Atos 17, dos versos 16 adiante, sem discussão, é uma das passagens mais relevantes de toda a Escritura para hoje. Por que falo isso? Atos descreve para nós a ação de uma igreja que teve o seu início com os apóstolos, lutando contra a cultura do seu tempo. A cosmovisão a qual nós falamos é uma visão que você tem de mundo. Uma visão que você olha baseado naquilo que o mundo também vê. Mas nós olhamos segundo a palavra de Deus. E isso os apóstolos começaram a fazer vez após vez, anunciando o evangelho, discutindo em lugares aonde era contrário à verdade de Deus, aonde não havia um cristianismo realmente autêntico. Pessoas que começavam a dizer: nós cremos em Jesus, mas muitos questionavam sobre a sua ressurreição. Por que isso é tão importante para hoje? Tenho falado já há algumas semanas aqui nessa igreja. A teologia liberal tem impregnado os dias de hoje. E uma das suas falácias, presta muita atenção no que eu vou dizer. Pessoas que duvidam que Jesus Cristo ressuscitou como homem,
começam a dizer que Cristo ressuscitou no meu e no seu coração tão quente. Jesus Cristo, ele aparece, e ele fica 40 dias nessa terra, dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Então hoje, mais do que nunca, ouvir mensagem de Deus, que nos desperta a fazer o seguinte questionamento: eu creio na ressurreição de Cristo? Porque se de fato eu creio, tudo tem que mudar em minha vida. E Paulo, quando ele chega em Atenas, Paulo que havia saído de Tessalônica, o povo perseguia Paulo em Tessalônica, porque ele falava da ressurreição. Paulo passa por Bereia. Quando está lá em Bereia anunciando o evangelho, o poder de Deus, os tessalonicenses que sabiam que Paulo estava em Bereia, juntaram-se e foram até Bereia para tirar Paulo de lá, para pregar Paulo. Paulo então foge, deixa Silas e Timóteo e diz assim: olha, me encontram lá em Atenas. Então Paulo chega em Atenas não para fazer excursão, não uma viagem de férias. Embora Teotônio e tantos outros filósofos vão dizer que em Atenas havia tantas e tantas esculturas, tantas e tantas maravilhas feitas pelos homens, em que era sim um lugar onde as pessoas buscavam ir para maravilhar-se com aquelas esculturas que lá estavam, admirar-se com a cidade inteiramente construída para o deleite do homem. John Stott, há cerca de 40 anos atrás, ele escreve como essa carta ela é tão relevante para uma igreja pós-moderna. E ele faz as seguintes perguntas: qual deveria ser a reação de um cristão que visita uma cidade, ou até mesmo um cristão que mora em uma cidade, onde a religiosidade que impera nega a verdade da palavra de Deus? Aonde o que você anuncia não tem tido, de fato, um contraste na tua vida. Então, John Stott fala: a igreja de hoje está preparada para falar de Deus fora das igrejas, fora dos templos. O verso 16, nós lemos aqui Lucas dizendo a respeito de Paulo: enquanto esperava ele em Atenas, sentia-se grande indignação. Algumas versões falam assim: o espírito de Paulo entristecia-se profundamente, porque Paulo estava vendo a cidade cheia de ídolos. Verso 17: por essa razão, Paulo todos os dias, nas ruas e nas praças, Paulo discutia com eles a respeito de Cristo, a respeito da vida que só Deus pode dar. Paulo decidiu, então, ir aos homens sábios. A Bíblia descreve para nós que aqueles homens começaram a discutir com Paulo. Quem eram eles? Verso 18 diz para nós que alguns dos filósofos epicureus e estoicos. Os epicureus, eles ensinavam que a vida tem que ser vivida agora. Escuta muito isso hoje, não escuta? Viva o hoje, viva o agora. Beba todas as taças de deleites dessa vida. Os epicureus, eles diziam que esta vida é o lugar de felicidade. Então não se preocupe com as angústias do mundo. Nesta vida, você busque todo o prazer que você pode possuir, porque depois que morrer, acabou. Os estoicos diziam o seguinte: não, depois que morrer acabou não. Nós estamos nesse corpo para sofrer, porque esse é o momento em que nós sofremos. Porque depois da morte, nós seremos igual a Deus, um espírito, uma alma, que permeia toda a natureza. Então eles diziam o seguinte: Deus é o cachorro, Deus é o passarinho, Deus é a pedra, Deus é a água, Deus é você depois que morrer. E Paulo vem dizer: veja que vocês são sábios aos seus conhecimentos, mas eis que vos anuncio as boas novas da redenção. Lembrando, nós estamos aqui em Atos 17. Atos 2 foi quando houve a manifestação do Espírito de Deus, aonde todas as nações do mundo ouviram do Evangelho.
Então, antes mesmo que a igreja fosse dispersa por todo o mundo, logo depois da ação do Espírito Santo, muitas pessoas que estavam em Jerusalém, eles foram às suas cidades e começaram a falar o que eles viram naquele glorioso dia. Então, quando Paulo chega em Atenas, já havia um burburinho. Olha, nós vimos coisas estranhas. Nós vimos alguém anunciar um tal de Jesus e ressurreição, qual eles pensavam ser dois deuses, uma deusa e um Deus. E Paulo vem e descreve para eles: estão enganados vocês. Então tomaram e levaram Paulo ao Areópago, dizendo: por que estão dizendo esse ensino novo? Levaram Paulo no pátio, no lugar aonde se reuniam todos os sábios, os mestres. No entanto, ambas escolas que lá estavam representadas, todas buscavam a mesma coisa: a paz espiritual. E o que é que o mundo não busca hoje? Nós estamos rodeados no mundo em que tudo é misticismo. Tudo. A pessoa pula 7 ondinhas no final do ano, coloca a roupa branca porque quer paz, coloca a cueca amarela porque quer dinheiro, coloca uma rosa vermelha na cabeça porque quer o amor. E Paulo vem descrever que todas estas coisas estão ligadas à idolatria humana. Então Paulo diz: quem vocês pensam que são? Vocês estão adorando deuses que vocês nem conhecem. Quando Paulo diz para nós, então Paulo ficou em pé em meio ao Areópago, verso 22. Homens atenienses, em tudo vejo que vocês são excepcionalmente religiosos. Eu vejo que vocês têm tantos deuses, que vocês procuram, mas não sabem o que encontram, não sabem onde encontrar. Porque no verso 23 ele diz: porque ao passar e observar os objetos do vosso culto, encontrei também um altar que estava escrito: ao Deus desconhecido. A história desse Deus desconhecido é descrita também por Flávio José e tantos outros filósofos da época, em que, logo posterior à ressurreição de Jesus Cristo, eles começaram a escrever os relatos que rondavam. E uns descrevem que esses homens fizeram um altar ao Deus desconhecido, porque eram tantos deuses, eles pensavam assim: poxa, mas deve existir um Deus que é maior que todos esses deuses. Mas como nós não conhecemos, vamos fazer um altar para ele. E Paulo vem e descreve: vejo que vocês têm um altar ao Deus que vocês não conhecem, eis que vos apresento. Verso 24: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, Senhor do céu e da terra, que não habita em templos feitos por mãos humanas. Uma pergunta para mim e para você: quando nós nos prostramos diante de Deus, qual Deus? Quando nós vamos à igreja para louvar e adorar ao Senhor, qual Senhor? Você tem plena consciência em quem você busca? Em quem você adora? A nossa doxologia é a palavra que expressa a nossa perfeita adoração, a nossa consciência de adoração a quem de fato merece adoração. Ela é consciente, ela é racional, ela tem emoção, mas ela é fundamentada na palavra de Deus que descreve quem é o único Deus digno de louvor e adoração. E esse Deus é o Deus que fez os céus e a terra, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que pelo poder do Espírito Santo nos conduz à tua verdade. Então você sabe qual é a verdade? Você conhece o Deus que de fato você diz adorar e louvar? Porque você não pode, é impossível alguém falar do que não conhece, alguém dar o que não tem. Então Paulo chega anunciando o evangelho que de fato mudou a vida dele. Por que eu falo isso? Paulo, quando escreve aos Filipenses, ele diz: eu, o mais religioso, ele diz, fariseu de fariseus, hebreu de hebreus,
da linhagem real. Considero tudo isso como perda, como escória, quando conheci a Cristo, meu Senhor. Quem é o Deus que você adora? A quem você se prostra? Quando você diz, Senhor, tem misericórdia de mim. A palavra diz para nós que o único meio de chegar a Cristo, o único meio é pelo arrependimento, a qual Paulo descreve para nós no verso 30. Ele diz assim, Deus não levou em conta. Aqui Paulo está chamando o povo de ignorante. Deus não levou em conta o tempo da sua ignorância. Mas agora que vocês ouviram que existe um Deus criador dos céus e da terra, que o único meio de chegar a Ele é por Jesus Cristo, agora que vocês sabem disso, Deus ordena que todos, em todos os lugares, se arrependam. A palavra arrependimento, ela tem uma trilogia, uma trifase. Para você entender de fato e viver o arrependimento, primeiro, a razão, o reconhecimento quem eu sou. Quando Paulo descreve para nós, também em Romanos, ele diz, porque todos pecaram, não há nenhum justo, nenhum sequer, ninguém que merece a Deus. Então o primeiro passo do arrependimento é reconhecer, eu sou pecador, eu sou falho, eu sou mentiroso, eu engano. Quem nunca fez isso? Quem que nunca pisou no calo de outra pessoa? Reconhecer que você é falho, reconhecer que você é pecador. Depois do reconhecimento da razão, tem a emoção. Senhor, tem misericórdia de mim, Pai. Deus diz para Jesus Cristo diz no Sermão da Montanha, bem-aventurados são aqueles que choram. Senhor, eu venho a Ti com prantos, reconhecendo que sou falho e pecador. O meu intelecto, a minha razão, me leva à emoção de pedir e clamar, tem misericórdia de mim. E o terceiro passo é o passo da ação. É o que nós falamos que é conversão. Eu estou caminhando no sentido errado, eu volto, isso é conversão. E isso nós vemos na ação de Judas e de Pedro. Judas começa os 3 passos do arrependimento, mas ele para no segundo. Então Judas se leva tão somente ao remorso. Porque Judas, quando reconhece que negou, que traiu o sangue inocente, ele entra na razão. Eu pequei, eu traí o sangue inocente. Ele corre, entra lá no templo e joga as moedas, e lá ele chora. Olha, eu fiz algo muito errado. Eu pequei, ele chora, ele clama para que aqueles homens façam algo em favor de Jesus. Eles dizem, a culpa é tua, o problema é teu. Então Judas tira a própria vida. A diferença de Pedro. Pedro que negou Jesus por 3 vezes. Até então ele reconhece, eu errei. Quando o galo pela 3ª vez canta, e a Bíblia fala que Pedro sai correndo e chora amarguramente. Profundamente reconhece o seu erro, mas ele volta até Jesus. E Jesus diz para ele, Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas, seja minha testemunha, seja um fiel e verdadeiro cristão enquanto você tiver vida. O arrependimento é o único meio de você reconhecer o Deus que para muitos é um Deus desconhecido. Não há como reconhecer a Deus sem se chegar diante de Cristo. E para se chegar diante de Cristo, tem que reconhecer que é pecador, arrepender do seu pecado e voltar a Ele, dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim. Paulo sabia que esses atenienses não conheciam o Antigo Testamento. E citou então ali, diante daqueles próprios homens que eram filósofos da época. Paulo cita ali um homem chamado Epinêmides. Ele diz, pois em ti nós vivemos e movemos, existimos. Aqui a citação do texto é Paulo citando filósofos da época. Paulo cita outro que diz, pois nós também somos descendência. Apesar
dessas ideias distorcidas desses homens, como os pagãos da época, eles tinham um pingo da verdade no coração. Porque os filósofos também diziam, há um Deus, nós só não o vimos e sabemos quem é. João leu para nós aqui os versos 18 a 22 de Romanos, ao qual Paulo descreve. A palavra de Deus diz, estes deixaram o Deus visível pelo incorruptível, fizeram para si ídolos, mas Deus revelou no coração de todo ser humano, através da sua natureza, através das coisas visíveis e invisíveis, que Ele é Deus. Então Paulo descreve para nós, Deus não levou em consideração o tempo que você vivia na ignorância. Deus não levou e nem leva em consideração se você ainda não sabia qual era a verdade da palavra de Deus. Que volto a dizer, a palavra da verdade de Deus é só Cristo é o Senhor da vida. E se você crê que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, então Paulo descreve a você a seguinte frase, Deus ordena que você se arrependa do pecado e volte para o Senhor. Paulo enfatizou o chamado de Deus ao arrependimento e à fé, não como um convite, mas como uma ordem. É uma ordem. Deus ordena que você olhe para Ele, sabendo que você é falho e pecador. Paulo chega ao ponto de onde todo evangelista deve chegar e deve buscar a anunciação do Evangelho. É exaltar a Cristo e não a si mesmo. Eu sei que há pessoas que descrevem assim, olha, poxa, as igrejas falam tanto de Paulo. Porque Paulo também é aquele que escreve para nós dizendo assim, eu não sou nem digno de ser chamado apóstolo, o menor dos homens. Eu clamo a Deus para que Ele revele-se em mim dia após dia, e não eu crescendo, mas Cristo crescendo. E a ênfase nossa aqui não é na pessoa do apóstolo Paulo, é na pessoa do Senhor Jesus Cristo, aquele que pela palavra, Ele ressuscita os mortos. E o que vemos aqui então são os estágios da reação de Paulo em Atenas. O que Paulo viu, o que ele sentiu e o que ele fez. O que Paulo viu? Sem dúvida ficou impressionado com a arquitetura ateniense, mas não podia deixar de notar dezenas de milhares de esculturas. A palavra de Deus, ela não vai voltar vazia do teu coração. Por mais que você possa dizer assim, essa interpretação é tua, ou eu penso diferente, Deus não vai deixar de cumprir a verdade dele por conta de pensamento de ninguém. Então Deus descreve para nós que o único caminho, verdade e vida é Cristo nosso Senhor. Então quando Paulo diz, quando vocês olham para tudo isso, e eu apresento a vocês o Deus Todo-Poderoso, não pense vocês que o Deus Criador aceita ser criado pela sua própria criatura. Quem vocês pensam que são diante desse Deus? Ele é o Deus Todo-Poderoso. Tem um teólogo chamado Pretônio. Ele faz uma sátira dessa cidade de Atenas. Ele diz que era mais fácil encontrar um ídolo do que um homem. E a fala dele é pela seguinte pesquisa, né, da época lá. Existia 10.000 pessoas, moradores da cidade, mas tinha cerca de 30 a 35 mil ídolos. Então, quando o Pretônio diz que era mais fácil achar um Deus ou um ídolo do que um homem, ele faz uma sátira. E Paulo vem descrever para nós que, por vezes, o ídolo pode não ser algum pendurado na parede, um ali em cima do altarzinho, pode ser o nosso próprio pecado. Pode ser algo que está enraizado no teu próprio coração. Pode ser algo que te leva contrário à vontade de Deus e que você não consegue deixar de lado. Tem uma história que Platão conta. Platão diz que um outro filósofo antes dele, um século e meio antes dele, ele estava olhando para as estrelas, tentando entender a divindade, tentando reconhecer, né, um Deus criador em meio àquilo que estava sendo anunciado para ele, ele caminhando.
ele tropeçou e caiu no fundo de um poço. E aí ele começou a gritar por socorro, e aí uma das suas servas, vendo ele gritar, foi lá e tirou ele. E ele faz a seguinte afirmação: estava tanto olhando para cima, procurando Deus as maravilhas, que não me atentei ao buraco à minha frente. A aplicação para uma história como essa é: tantas pessoas olhando, procurando os seus deuses, estão caindo, se afundando em seus próprios pecados. Não conseguem encontrar aquele que está diante de você, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quando a Bíblia descreve que Jesus Cristo morreu na cruz, a Bíblia fala que o véu do templo se rasgou de cima a baixo, fazendo com que isso, a glória de Deus, a presença de Deus se manifestasse no coração de todo aquele que crê. Por isso que Jesus Cristo diz: ide por todo mundo e anunciai o Evangelho. Anunciai a toda criatura, e todo aquele que nele crê será salvo. Quem não crê já está condenado. A crença que Jesus Cristo descreve para nós é crer tão somente nele. Não precisa de rodeios, é só Cristo. Só Cristo é suficiente e mais nada. Ontem eu estava assistindo com a Anissa uma entrevista em que Lutero está sendo entrevistado numa televisão, e aí pergunta para ele assim: olha, Lutero, você está aí tirando todas as coisas que levam as pessoas pelas obras buscarem a Deus. Você está tirando os sacrifícios, as homilias. Você está dizendo tudo isso que não é nada. Como então que alguém pode chegar à graça de Deus? Lutero responde: é Cristo. Como eles farão? E mais uma vez ele diz: somente Cristo. E encerra-se aquele homem em silêncio, olhando para a cara de Lutero. Cristo é suficiente. Só Cristo pode salvar as nossas vidas. Você conhece de fato a Cristo? Você realmente conhece o Senhor Jesus? Então, como falei, Paulo demonstra para nós aqui algumas atitudes. Atitude de alguém que viu. Paulo viu tantas coisas erradas nesse mundo. Ali no seu tempo. O que você tem visto hoje? Tem te incomodado? A Bíblia fala que Paulo, no verso 17, se entristeceu, se enfureceu ao ver tanto ídolo. Você tem ficado nervoso, chateado com tanto pecado no mundo? Você tem levado o seu espírito a se entristecer pelo pecado que ronda o mundo? Que ronda talvez a tua vida, a tua família? A outra ação de Paulo. Paulo fez algo. Paulo saiu de rua em rua, praça em praça, anunciando a verdade. O que você como cristão tem feito? Tem se incomodado com o pecado e lutado contra ele, anunciando a verdade? Falei hoje de manhã. O pastor Heber Campos conta que ele, quando era adolescente, ele machucou o seu primo, e aquele primo começou a chorar assim muito, ele era grandão, e ele falava: poxa, foi um machucadinho de nada, nem precisava chorar tanto. Mas eu fiquei com remorso e fui lá pedir perdão para ele. Só quando eu cheguei perto dele, a minha tia colocou sal na ferida dele. Aí o menino gritava, que eu falava: meu, agora está doendo. Quando a Bíblia te chama de sal dessa terra, é porque a ferida, ela arde com sal. Quando você coloca sal na podridão, ela revela a dor. Então, quando você fala do Evangelho, que combate todo tipo de pecado, aí a palavra de Cristo: eu não vim trazer paz, mas espada. É pai contra filho, filho contra pai, marido contra mulher, mulher contra marido, e assim vai. Pessoas não vão aceitar a verdade, porque pelo bel prazer, pela alegria que elas têm, elas idolatram o próprio pecado. E Paulo, como muitos intelectuais, ele descreve: vocês estão aí com as suas sabedorias olhando para os céus, se afundando em suas próprias ignorâncias. Quantos de nós
não estamos olhando, talvez, para algo que não agrada a Deus, em vez de olhar para aquilo que é da vontade do Senhor. Eu generalizo aqui, não para que você possa dizer, poxa, o pastor está em pecado, todo mundo aqui está em pecado, é assim que funciona. A nossa dependência e a nossa honestidade de dizer para vocês, eu não sou forte por mim mesmo. Se eu tenho alguma força em mim, é porque Cristo é o meu Deus. Porque Jesus me tirou do lamaçal de pecado e me deu uma nova vida, para que com esta vida eu anuncie a Cristo, aquele que morreu e ressuscitou, até que Ele venha. E a última ação de Paulo. Paulo teve uma atitude de anunciar o Evangelho. Ele viu, ele sentiu, mas ele agiu. E assim como eu falei para vocês, a ação do arrependimento é da mesma maneira. É pela razão, é pela emoção, mas tem que ter uma ação de voltarmos para Deus. O homem precisa reconciliar com Deus. E a Bíblia descreve para nós que Deus reconcilia o homem consigo mesmo na pessoa de Cristo. Basta que confessemos a Ele quem nós somos e declaramos quem Ele é. Então, para concluir, Deus quer declarar você como justo. Para isso, a única ação é você buscar a Cristo, não qualquer outra coisa, não qualquer outro meio que não seja o Senhor de nossas almas, que não seja o Senhor de nossa vida. Você conhece Jesus pessoalmente? Você tem plena convicção de que Jesus Cristo é o Senhor da tua vida? Eu não faço apelativo, até redundante a palavra, não fico dizendo aqui, olha, se converta agora, porque se você sair dessa rua, você pode morrer. Eu nunca fiz isso e nem acho isso certo. Mas a Bíblia diz para mim e diz para você, Cristo ordena que você o reconhece enquanto você tem vida. Aí é certo que ninguém sabe do dia de amanhã. Ninguém sabe. E quando Paulo descreve, mais uma vez eu vou ler o verso 30. Deus não levou em conta o que você achava ou pensava antes de ouvir da verdade. Mas agora que você conhece a verdade, Deus ordena que você se arrependa. Deus ordena que você confesse os seus pecados a Ele e creia que só Jesus é o Senhor. Paulo vem descrever para nós aqui uma série de conversas em todo esse livro de Atos. E todas ele vai descrever para nós a mesma ação. Só Jesus salva. Mais ninguém. Então eu quero que você saia daqui essa noite, a não ser que você realmente entregue agora a tua vida a Cristo, que você saia daqui refletindo, Senhor, quem eu sou diante de Ti? Eu sou como alguém que diz ser um cristão e tem realmente vivido como agrada ao Senhor, se não, pelo amor de Deus, revele isso em mim. Se você é crente, saia com essa oração na tua mente. Agora, se você não entregou tua vida a Cristo, se você ainda não vive como Deus ordena que você viva, e a ordenança de Cristo para nós é: tome a tua cruz e siga-me. Deixa o teu passado para trás. Deixa os seus pecados, a qual Deus diz, os teus pecados não mais me lembrarei. A partir do momento que você nascer de novo. A conversa de Jesus com Nicodemos. Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Se você não fez isso, faça hoje. Faça hoje essa decisão de entregar tua vida a Cristo. Baixa a tua cabeça. Deus Santo, nós chegamos a Ti, Pai amado, da forma mais humilde a qual nós podemos chegar. Prostrado diante do Senhor, suplicando, ó Deus, perdão por falhas, reconhecendo, ó Deus, que somos falhos. Mas, ó Deus, também pelo sangue de Jesus, nós reconhecemos que somos os Teus filhos. Não, ó Deus, por uma imposição de palavra nossa, mas porque a Tua palavra nos diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura, é um filho de Deus, e nós cremos.
Nós confessamos que o Senhor é Deus. E, ó Deus, e aos que fazem essa confissão, eu clamo em nome de Jesus, dê paz ao coração, renova a esperança, aumenta a fé. Pai Santo, se há alguém aqui que não tem essa convicção, alguém que nos assiste, Pai, que hoje seja o dia aceitável do Senhor. Ó Pai, não por méritos humanos, mas por reconhecer que só Cristo é Deus, que Ele morreu e ressuscitou. Pai Santo, em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito haja com poder e glória nessas vidas. Eu clamo, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero pedir mais uma vez que você saia daqui pensando. Eu, como cristão, tenho servido a Deus como devo servir. Tenho sentido rancor, amargura, tristeza pelo pecado. Como cristão, eu tenho combatido o pecado em nome de Jesus. E se não sou ainda, aquilo que Jesus Cristo diz, quando Ele fala, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, se eu não me sinto ainda como ovelha de Deus, que vive no aprisco do Senhor, que você vá refletindo sobre isso. Senhor, eu quero ser tua ovelha. Muda a minha vida. Transforma o meu querer, segundo o teu querer, a tua vontade. E que Deus os abençoe. E que a graça do Senhor, o amor de Deus Pai e a consolação do Santo Espírito de Deus esteja sobre todos nós, em nome de Jesus.